A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 17, e versículo de número 11 ao 19, que vai nos dizer assim: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando a glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. O Senhor hoje nos alerta sobre a gratidão. Tem pessoas que estão me ouvindo neste exato momento que você está prestes a viver grandes milagres. Que você está prestes a viver o que você tem pedido ao Senhor. O que você tem clamado, o que você tem suplicado. Mas eu quero te dizer uma coisa: quando o milagre acontecer, seja grato. Seja grata. Tem muitas pessoas, irmãos, na verdade, a maioria das pessoas, elas são intensas no pedir. Elas pedem com grande intensidade. Está precisando de uma porta de emprego, é intenso ao pedir, ora, faz campanha, lê a Bíblia, jejua, está indo para a igreja, faz tudo direitinho. Mas quando Deus começa a abrir a porta, quando Deus faz o que ela estava pedindo, o que ele estava pedindo acontecer, a pessoa muda. E nós não podemos ser assim. O Senhor não quer conosco, irmãos, somente algo superficial, mas Ele quer uma intimidade maior. Foram 10 leprosos aqui que pediram intensamente por uma cura. 10 leprosos queriam ser curados. Mas a Bíblia vai nos dizer, irmãos, que os 10 foram curados e só um voltou para agradecer. Só um se aproximou de Jesus em um nível mais profundo. Eu vim aqui te falar uma coisa: o milagre é bom, é extraordinário, é maravilhoso. É bom nós vivemos milagres. É bom nós termos resposta de oração. É bom nós orarmos e Deus responder, vivermos o sobrenatural dos céus. Eu estaria sendo hipócrita se eu dissesse que não era bom, porque é bom, irmãos. Mas o melhor mesmo é a presença do Senhor. É valorizarmos o dono do milagre. Tem muita gente buscando pelo milagre, mas não quer o dono do milagre. E eu vou te dizer uma coisa: o dono do milagre é melhor do que o milagre. Quando este samaritano, ele voltou dando glória a Deus em voz alta, ele estava sendo intenso. Da mesma forma que ele teve uma grande intensidade no pedir. Porque a Bíblia nos diz, irmãos, que estes homens gritaram pedindo a Jesus, para que Jesus se compadecesse deles. Eles foram muito intensos no pedir, eles se entregaram, eles não perderam aquela oportunidade, todos eles fizeram isso. Mas o único que voltou para agradecer, ele voltou com a mesma intensidade. Ele voltou, irmãos, agradecendo ao Senhor, dando a glória a Deus em voz alta. O que você vai viver para ser testemunhado, o que você vai viver para a glória de Deus, nunca esqueça disso. Muitas vezes, irmãos, nós colocamos os testemunhos na gaveta. Não contamos os feitos do Senhor. E por intermédio dessa palavra, Deus diz para você: o que eu faço na sua vida é para você contar. O que eu faço na sua vida é para você testemunhar. Declare comigo: eu vou testemunhar dos milagres de Deus na minha vida. Eu vou testemunhar dos milagres de Deus na minha vida. Deus te entrega milagre para você testemunhar. Deus traz a cura para você ser esperança para alguém que está doente. Porque o seu testemunho vai encorajar alguém. E a pessoa vai dizer: Deus curou a ela, vai me curar também. Deus curou a ele, vai me curar também. Deus abre a porta de emprego para você dizer assim: ó, eu estou aqui nessa empresa. Eu estou aqui nesse lugar excelente porque Deus abriu essa porta para mim.
Você precisa glorificar a Deus aonde você estiver e ter o seu coração grato. Tem muitas pessoas, irmãos, que são ingratas. Tem muitas pessoas que não sabem agradecer, acham que é obrigação de Deus fazer o milagre, mas não é bem assim. Nós precisamos entender de uma vez por todas. O nosso Deus, ele não tem a obrigação de fazer milagres, ele faz pela misericórdia. Ele faz porque ele é bondoso para conosco. Irmãos, este homem, ele dava aqui a glória a Deus em voz alta. E ele não somente fez isso, mas ele se prostrou com o rosto em terra aos pés de Jesus. Ele começou a adorar Jesus ali, irmãos. Ele começou a reverenciar aquele que tinha feito um milagre na vida dele. Nós não temos que nos humilhar diante dos homens, mas nós temos que nos humilharmos diante do Senhor. Diante daquele que faz, diante daquele que é. Você vai se humilhar diariamente, minha irmã. Você vai se humilhar diariamente, meu irmão. Nós vamos nos humilharmos diariamente. Diante daquele que mudou a nossa história. Diante daquele que nos entregou algo novo, que olhou para nós, quando parecia que não tinha jeito, e mudou a nossa história de maneira completa. Que o milagre que o Senhor está prestes a te entregar te aproxime de Deus. Que não seja como na história dos 9 que foram ingratos, que seguiram as suas vidas como se Jesus não fosse nada. Não siga a sua vida como se Jesus não fosse nada depois da mudança que ele vai trazer para a sua história. Mas lembre-se de ser grata, de ser grato, irmãos. Quando nós somos gratos, portas se abrem na nossa vida. Quando nós somos gratos, Deus muda a nossa história de maneira completa. Este homem que foi grato, que voltou aqui, irmãos, gritando, dando a glória a Deus em voz alta, e se prostrou aos pés de Jesus, agradecendo a ele, foi um homem que viveu o que nenhum dos 9 viveram. Porque a gratidão nos aproxima de Jesus. Você observa que nenhum dos 9 se aproximaram de Jesus. Mas esse que voltou agradecendo se aproximou de Jesus. Quando eu sou grata, quando você é grata, quando nós somos gratas, quando nós somos gratos, nós nos aproximamos de Jesus. A sua gratidão te aproxima. E por intermédio dessa palavra, o Senhor diz para você: seja grata, seja grato, eu tenho cuidado de você. E tenho cuidado nos mínimos detalhes. Nunca esqueça dos benefícios do Senhor para contigo. Já acorde agradecendo. Agradecendo porque você acordou, agradecendo pelo alimento, agradecendo pelos livramentos vistos e não vistos. Quando nós amanhecemos o dia, irmãos, já agradecendo, o nosso dia é mais leve, o nosso dia é diferente. Pessoas gratas se aproximam de Jesus. Pessoas gratas vivem o que gente ingrata não vive. Por isso, seja uma mulher grata, seja um homem grato. Talvez você não mora na casa que você queria morar, minha irmã, mas você tem uma casa para colocar a cabeça embaixo. Talvez você não come o que você queria comer diariamente, mas você tem um alimento. Deus não deixa faltar. Talvez você não está no emprego, meu irmão, que você queria, mas é esse emprego que está te sustentando. Nós precisamos, irmãos, deixar o olhar pessimista e passarmos a olhar com um olhar otimista, com um olhar de gratidão. Eu vou agradecer. Eu vou ser grata. Mesmo que não esteja da forma que eu queria, mas eu vou agradecer. Você vai ver o quanto as coisas vão mudar. Você vai ver o quanto você vai ser transformada. Você vai ser transformado através da gratidão. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que Deus está dizendo: eu quero que você aproxime de mim com a gratidão. Eu quero que você esteja próxima de mim com a tua gratidão. Seja grato e seja grata. Esse homem se aproximou de Jesus. E Jesus logo perguntou: não eram 10? Onde estão os 9? Você está vendo que Jesus observa? Às vezes, irmãos, a gente faz algumas coisas aqui na terra boas pela misericórdia e pensamos que Jesus não está nem vendo. Eu estou aqui sendo grata.
Eu tô aqui sendo grato, mas Jesus não tá nem vendo. E Jesus está dizendo, tô sim. Eu observo, eu vejo quem é quem. Porque o Senhor, nosso Deus, ele sabe quem é quem, irmãos. Jesus poderia nem falar, nem mencionar os 9 que não voltaram, mas ele fez questão de mencionar, mostrando o quê? Eu vejo todas as coisas. Eu sei quem é grata e sei quem é grato. E sei quem é ingrata e sei quem é ingrato. Porque Deus, irmãos, ele sabe quem é quem. Jesus disse, somente esse estrangeiro voltou para agradecer. Que possamos ser como este estrangeiro, como este samaritano que entendeu que ele não era digno daquele milagre. Que entendeu que ele precisava agradecer aquele que havia feito, porque não era obrigação de Jesus fazer. Quando nós passamos a entender que não é obrigação de Jesus, irmãos, as coisas mudam. Quando nós começamos a agir como servos, as coisas são diferentes. Porque não somos nós que mandamos, que falamos, não. Quem manda, quem faz é Ele. Nós só temos que ser o que? Gratos. Por quê? Porque Ele teve misericórdia de nós e nos deu milagre. Ele teve misericórdia de nós e ouviu a nossa oração. Por intermédio desta palavra, o Senhor nosso Deus, Ele diz para você: eu estou prestes a trazer milagres. O que você tem pedido, o que você tem orado, o que você tem chorado, o que você tem clamado para viver. Mas quando acontecer, não esqueça quem é o teu Deus. Não esqueça a mudança que Ele fez na sua vida. Não esqueça que Ele teve misericórdia de ti. E é por isso que você está aqui. E é por isso que você vai viver o que vai viver. O samaritano entendeu, não era obrigação dele, mas ele fez. Ele teve misericórdia, ele se compadeceu. Irmãos, não é todo mundo que Jesus cura, porque ele não tem obrigação de curar. Não é toda porta que Jesus vai abrir, porque ele não tem obrigação de abrir. Mas quando ele resolve fazer, é graça, é favor imerecido. Ele olhou, teve misericórdia e disse, eu quero fazer. E quando ele resolve fazer, ninguém anula. Quando ele resolve fazer, ninguém desfaz. Foi o Senhor quem resolveu a fazer. E por intermédio desta palavra, o Senhor diz para você: eu alegrarei o seu coração, mas não esqueça que foi graça, foi misericórdia. E quando você receber o milagre, testemunhe, fale. Tem muitas pessoas que vão ter esperança através do seu milagre. Vão ter esperança de um casamento restaurado porque o seu foi restaurado por Jesus. Vão ter esperança de gerar porque você gerou. Porque Jesus disse que você iria gerar e você gerou. Vão ter esperança de uma cura porque você foi curado, você foi curada. O seu testemunho traz esperança em outras pessoas. Não coloque dentro da gaveta o que Jesus vai fazer por você e não vai tardar. Tem pessoas que estão prestes a viver milagres aqui. A viverem coisas grandes, mas o Senhor está dizendo, não esqueça de testemunhar. Não esqueça de servir de canal de bênção na vida de outras pessoas por intermédio do seu testemunho. Irmãos, Jesus falou com este homem e disse, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. A fé deste homem fez toda a diferença. Ele agora poderia seguir o caminho dele. Porque Jesus, irmãos, se agradava dele. Ele sabia que ele havia feito a parte dele. Não existe nada melhor do que sermos gratos. Do que termos na nossa mente, no nosso coração, que nós fizemos o que deveria ser feito. E não ficarmos, eu não agradeci. Será que realmente eu fiz o tanto que era para ser feito? Não, isso aí é ruim. A pior coisa que existe, irmãos, é nós ficarmos na dúvida, será que eu fiz o que era para ser feito? Ou ficarmos com remorso de não termos feito quando tivemos ali a oportunidade de sermos gratos. O Senhor diz para você, não perca oportunidades, mas seja grata. Mas seja grato porque eu estou contigo. O nosso Deus, irmãos, quando Ele resolve escolher. O nosso Deus, quando Ele resolve mudar a história, Ele muda. Mas que possamos entender que não é obrigação de Deus, é graça, é favor merecido. E que possamos exercitar a gratidão diariamente.
Alguém agiu com benevolência para contigo, seja grata, seja grato. Nós precisamos aprender a sermos fiéis nas pequenas coisas. A Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco, sobre o muito o Senhor coloca. Seja uma pessoa que é fiel. Tem muita gente que só agradece pelo grande. Mas Deus está dizendo, não, minha filha, não é assim que acontece, meu filho. Não é assim que eu me agrado. Não é assim que eu te ensino. Mas eu te ensino a ser fiel no pouco, pois sobre o muito eu te coloco. Eu te ensino a ser grata, a ser grato pelas mínimas coisas. Acordou de manhã, vai tomar um café, seja grata, seja grato. Tá caminhando, seja grato, seja grata. Tem pessoas que queriam estar no seu lugar, tem pessoas que queriam viver a misericórdia de Deus que você vive diariamente, e você foi agraciada, você foi agraciado por isso. Você já parou para pensar o quanto a gratidão te aproxima de Jesus? Então seja grata, seja grato diariamente e você vai se aproximar mais e mais de Jesus. Se você entrou aqui pensando, como é que eu posso fazer para me aproximar de Jesus? Como é que eu posso fazer para ser mais próxima, para ser mais íntimo dele? Seja mais grata. Seja mais grato que você vai ver você se aproximando de Jesus de uma maneira especial, de uma maneira diferente. Os 9 que não foram gratos não se aproximaram de Jesus. Mas o estrangeiro, o samaritano, ele se aproximou de Jesus de maneira extraordinária. Hoje Deus diz para você, se aproxime de mim. E você vai ver como eu vou mudar a sua história. Comece a agradecer, os seus dias serão mais leves. Lance a murmuração fora. Lance as palavras contrárias fora e comece a ser grato e ser grata, que você vai ver como Deus vai mudar a sua história e como a sua vida terá leveza. Se você quer viver o sobrenatural de Deus, se você quer ter experiências mais profundas com o Senhor, se você quer ir morar no céu, seja mais grato, seja mais grata, diz o Senhor dos exércitos, amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, meu Senhor, por esta palavra, Deus. Eu creio, Pai, que a gratidão, ela nos aproxima do Senhor. E é por isso que o Senhor está falando de maneira tão clara com pessoas que estão me ouvindo agora, que eles precisam ser mais gratos diariamente, porque tem milagres que estão próximos de acontecer. Que os teus filhos não queiram somente o milagre, mas que eles queiram ter uma profundidade, Pai, com o dono do milagre. Que eles queiram, Pai, estar mais e mais perto de ti, não somente quando precisam, mas sim diariamente, pois a tua presença, Pai, tem que ser o nosso prazer diário, a nossa alegria precisa ser estar na tua presença com gratidão, te agradecendo, Pai, por tudo que o Senhor fizeste, por tudo que o Senhor ainda vai fazer, porque o Senhor é um Deus bom, é poderoso. E os milagres, Pai, que o Senhor tem reservado para os seus filhos são extraordinários, mas eles precisam agradecer pelo pouco. Eles precisam aprender a exercitarem a gratidão. Pai, eu sei que milagres estão às portas, não vai tardar de acontecer. Por isso eu te peço, prepara o coração do teu filho, da tua filha, para que eles sejam gratos com o milagre que eles vão receber. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar sepultura, desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus Cristo, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e as que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer a assinatura, causa, ganha na justiça, aprovação, para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, que haja testemunho para os teus filhos contarem, que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, palavra, concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade
é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações de teus filhos, é em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço, te agradeço, crendo na nossa vitória. Amém. Deus diz para você, seja grato. Seja grata, porque quando você é grato, quando você é grata, você se aproxima de Jesus. Este samaritano só se aproximou de Jesus porque ele foi grato e ele fez toda a diferença. Faça a diferença. Mesmo que a maioria seja ingrato e grata nesse mundo, seja uma pessoa grata fazendo a diferença. Somente um voltou para agradecer, mas ele fez toda a diferença. Seja como ele, faça toda a diferença neste mundo. Comece a partir de hoje a colocar a gratidão como algo que precisa ser praticado diariamente na sua vida, na sua história. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.